Graça e paz, amados. Estamos aqui por mais um momento da leitura da palavra e que o Senhor possa falar conosco neste momento que estaremos juntos, lendo e ouvindo a sua palavra. Vamos orar. Querido e amado Senhor Jesus Cristo, obrigado por essa nova oportunidade que o Senhor nos concede e que possamos estar atentos naquilo que nós estivermos absorvendo para entendermos o que vem do Senhor. Em nome do Senhor também te peço para que visite cada um desses lares que aqui estão sendo representados. Senhor, aonde houver uma enfermidade, entra com a providência de cura. Aonde houver o desemprego, entra com a porta de emprego. Aonde houver discordância, que a paz do Senhor esteja sobre este lar. E em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Salmos 65. Que grande louvor, ó Deus, te aguarda em Sião. Cumpriremos os votos que te fizemos, pois responde às nossas orações, todos virão a ti. Embora uns sejam muitos os nossos pecados, tu perdoas nossa rebeldia. Como é feliz aquele que tu escolhes para se aproximar de ti. Aquele que vive em teus pátios. Quantas coisas boas nos saciarão em tua casa, em teu santo templo. Tu respondes às nossas orações com notáveis feitos de justiça. Ó Deus de nossa salvação, és a esperança de toda na terra, e até dos que navegam por mares distantes. Formaste os montes com teu poder, e de grande força te armaste. Acalmaste a fúria dos mares e as ondas impetuosas. E calaste o tumulto das ações. Os habitantes dos confins da terra se admiram com tuas maravilhas, desde onde o sol nasce até onde se põe. Despertas gritos de alegria, cuidas da terra e as rega, tornando-a rica e fértil. O rio de Deus tem muita água, proporciona fartura de cereais, porque assim ordenaste. Encharcas o solo arado, dissolves os torrões e nivelas os sulcos. Amoleces a terra com chuvas e abençoas suas plantações. Coroas o ano com boas colheitas. Tuas pegadas deixam um rastro de fartura. Os pastos no deserto ficam verdes, e as encostas dos montes florescem de alegria. Os campos estão cobertos de rebanhos, e os vales forrados de cereais. Toda a terra grita e canta de alegria. 1 Samuel capítulo 20. Jonatas ajuda Davi. Davi fugiu de Naiote, em Ramá, e se encontrou com Jonatas. O que eu fiz? Disse Davi. Qual é meu crime? Que pecado cometi contra seu pai, para que ele esteja tão decidido a me matar? Isso não vai acontecer, respondeu Jonatas. Você não será morto. Ele sempre me conta tudo que pretende fazer, até mesmo as coisas de pouca importância. Sei que meu pai não esconderia de mim algo dessa natureza. Não é assim. Então Davi fez um juramento diante de Jonatas. Seu pai, sabendo muito bem de nossa amizade, disse a si mesmo: não contarei a Jonatas, ele ficaria magoado. Mas tão certo como vive o Senhor e como você mesmo vive, eu estou a apenas um passo da morte. Jonatas perguntou: o que posso fazer para ajudá-lo? Davi respondeu: amanhã celebraremos a festa da lua nova. Sempre me sentei com o rei para comer nessa ocasião. Mas amanhã me esconderei no campo e ficarei ali até o entardecer do terceiro dia. Se seu pai perguntar onde estou, diga a ele: Davi insistiu que eu o deixasse ir para casa em Belém, participar do sacrifício que toda a família dele oferece a cada ano. Se ele disser, está bem, então você saberá que não corro perigo. Mas, se ele se enfurecer, você saberá que ele está decidido a me fazer mal.
mostre-me sua lealdade como amigo, pois assumimos um compromisso solene diante do Senhor. Se por acaso você acha que cometi alguma ofensa contra o seu pai, mate-me você mesmo, aqui e agora. Não é necessário me entregar a seu pai. Nunca exclamou Jonatas. Você sabe que se eu tivesse qualquer suspeita de que meu pai planeja matá-lo, avisaria você no mesmo instante. Então Davi perguntou: Como saberei se seu pai ficou irado? Jonatas respondeu: Venha ao campo comigo. E os dois foram juntos para lá. Então Jonatas disse a Davi: Prometo diante do Senhor, o Deus de Israel, que amanhã, ou no máximo depois de amanhã, a esta hora, conversarei com meu pai e avisarei você logo em seguida do que ele pensa a seu respeito. Se ele falar a seu respeito de modo favorável, informarei você. Mas se ele estiver irado e quiser matá-lo, que o Senhor me castigue severamente se eu não avisar você, para que possa escapar em segurança. Que o Senhor esteja com você, como esteve com meu pai. E que você me trate com o amor leal do Senhor enquanto eu viver. Mas, se eu morrer, trate minha família com esse amor leal, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os seus inimigos. Então Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi e sua descendência e disse: Que o Senhor destrua todos os inimigos de Davi. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois Jonatas o amava como a si mesmo. Então Jonatas disse: Amanhã celebraremos a festa da lua nova. Darão por sua falta quando virem que seu lugar à mesa está vazio. Depois de amanhã, ao entardecer, vá ao lugar onde você se escondeu antes e espere ali junto à pedra de Ezel. Eu sairei e atirarei 3 flechas para o lado da pedra, como se atirasse num alvo. Então mandarei um ajudante trazer de volta as flechas. Se você me ouvir dizer a ele: As flechas estão destiladas, saberá tão certo como vive o Senhor que tudo está bem e que não há perigo algum. Mas se eu disser a ele: Vá mais para frente, as flechas estão adiante, significará que você deve partir de imediato, pois o Senhor o manda ir embora. Que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade que existe entre nós. Então Davi se escondeu no campo, e quando começou a festa da lua nova, o rei sentou-se para comer. Ocupou seu lugar de costume, encostado à parede, com Jonatas sentado diante dele, e Abner a seu lado. O lugar de Davi, porém, ficou vazio. Saul não disse nada sobre isso naquele dia, pois pensou: deve ter acontecido algo que deixou Davi cerimonialmente impuro. Mas quando o lugar de Davi também ficou vazio no dia seguinte, Saul perguntou a Jonatas: Por que o filho de Jessé não veio para a refeição, nem ontem e nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu com insistência para ir a Belém. Disse: Por favor, deixe-me ir pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade. Meu irmão exigiu que eu estivesse presente. Portanto, peço que me deixe ir ver meus irmãos. Por isso, ele não está aqui à mesa do rei. Saul se enfureceu com Jonatas e disse: Seu traidor, filho de uma prostituta, pensa que não sei que você quer que ele seja rei? Para sua própria vergonha e de sua mãe? Enquanto esse filho de Jessé viver, você jamais será rei. Agora vá buscá-lo para que eu o mate. Por que ele deve morrer? Perguntou Jonatas a seu pai. O que ele fez? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas, com a intenção de matá-lo. Assim, Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Enfurecido, Jonatas levantou-se da mesa e, durante o segundo dia da festa, recusou-se a comer. Frustrado pelo modo como seu pai havia
desonrado Davi publicamente. Na manhã seguinte, como combinado, Jonatas foi ao campo e levou consigo um ajudante para apanhar as flechas. Disse ao ajudante: comece a correr para que possa encontrar as flechas quando eu as atirar. O ajudante correu e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o ajudante estava quase chegando ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: a flecha está mais à frente, rápido, não fique aí parado. Então o ajudante apanhou a flecha e correu de volta para seu senhor. O ajudante não suspeitava de nada. Apenas Jonatas e Davi entenderam o sinal. Então Jonatas entregou o arco e as flechas ao ajudante e ordenou que os levasse de volta à cidade. Assim que o ajudante foi embora, Davi saiu de seu esconderijo do lado sul da pedra de Ezel. Davi se curvou diante de Jonatas 3 vezes, com o rosto em terra. E quando se beijaram e se despediram, ambos choravam, especialmente Davi. Por fim, Jonatas disse a Davi: vá em paz, pois juramos lealdade um ao outro em nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade entre nós e entre nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Romanos capítulo 11, do versículo 1 ao 24. A misericórdia de Deus para com Israel. Então pergunto, Deus rejeitou seu povo, a nação de Israel? Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Não, Deus não rejeitou seu povo, que conheceu de antemão. Vocês sabem o que as Escrituras dizem a esse respeito? O profeta Elias se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo: Senhor, eles mataram teus profetas e derrubaram seus altares. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. E vocês se lembram da resposta de Deus? Ele disse: ainda tenho outros 7.000 que jamais se prostrarão diante de Baal. O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois nesse caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e merecida. Portanto, a situação é esta: a maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido, como dizem as Escrituras. Deus os fez cair em sono profundo. Até hoje, fechou-lhes os olhos para que não vejam, e tapou-lhes os ouvidos para que não ouçam. Da mesma forma, Davi disse: que sua mesa farta se transforme em laço, em armadilha que os faça pensar que tudo vai bem. Que seus privilégios os façam tropeçar e que recebam o que merecem. Que seus olhos se escureçam para que não vejam e que suas costas fiquem encurvadas para sempre. Acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade de se levantar? Claro que não. Foram desobedientes e por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios para que seu próprio povo sentisse ciúme? Se os gentios forem enriquecidos porque os israelitas fracassaram ao rejeitar a salvação que Deus lhes oferece, imagine como será maior a bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurado. Dirijo-me especialmente a vocês, gentios, e uma vez que fui designado apóstolo aos gentios, enfatizo isso, porque desejo que, de algum modo, o povo de Israel sinta ciúme, e assim eu possa levar alguns deles à salvação. Pois se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação seria ainda mais maravilhosa. Será vida para os que estavam mortos. Se a parte da massa entregue
como oferta é santa, então toda ela é santa. E se as raízes da árvore são santas, os ramos também o serão. Mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel, foram cortados. E vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. No entanto, não deve se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo, e não o contrário. Talvez digam, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. É verdade, mas lembre-se de que esses ramos foram cortados porque não creram e que vocês estão ali porque creem. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Observem como Deus é, ao mesmo tempo, bondoso e severo. É severo com os que lhes desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continue a confiar em sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. E se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem poder para enxertá-los de volta na árvore. Vocês eram, por natureza, o ramo cortado de uma oliveira brava. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza ao enxertá-los em sua árvore cultivada, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore, da qual eles fazem parte. Amém? Glória a Deus. Obrigado por persistir e chegar até o final da leitura. Que o Senhor Jesus continue reinando e disciplinando cada um de nós. Deus te abençoe.